Empreendedorismo não são cupcakes. Eu prefiro pagar aos meus empregados. Vocês estão a partir do pressuposto que as pessoas todas comunicam bem. Nós todos temos que mudar a nossa cabeça para um novo ciclo. Nós adoramos fazer uma coisa, então isso vai-nos trazer A rendimento. vida não é preto no branco. Dinheiro é giro, mas não é tudo. Para que é que eu vou investir 1000 euros? SEO não existe. O que existe é bom conteúdo. Que a alma é que é o segredo do negócio. O preço esquece, mas a qualidade... Por muito que nos custe, por muito que nos doa. Trabalhar numa sala e comer Os pizza. empreendedores têm 50 problemas, depois levantam capital e ficam com 51. Há a quantidade de mudança que vai acontecer do mundo que o teu produto serve. Quão difícil isto é. E eu não sou mais nem menos que o mercado. Olha, isso é um bom tema. Nunca mais foi questionado. 400 pessoas para fazer um site. Está uma bolha. São esquemas de dinheiro. Agora vão meter-me aqui numa startup. Sapato de caralho. E atrás deve ter para aí um business plan. Estes gajos não percebem o que é que estou a falar. E o primeiro investidor a quem eu fiz o pitch... Pessoas que provavelmente deram um tiro na cabeça. Gajos que estão a trabalhar, recebem um salário. E o que é que vocês acham disso? O que é que falta em Portugal, não é? Portugal tem muitas associações. As pessoas fazem aquilo que gostam. E automaticamente eu estou a valorizar o meu trabalho. E nem esperava isto de vocês. As ideias são verdadeiramente loucas. Os empreendedores não se fazem no sofá. Neste Bitalk vamos fazer um recap do que andámos a fazer nos últimos tempos. Uau. Vamos ver alguns dos vídeos. Que nós não sabemos quais são. Não fazemos a mínima ideia. Foram os tipos da nossa equipa que andaram a selecionar. Portanto, é uma surpresa também para nós. Vamos mandar umas larachas, como nós gostamos de mandar sobre cada vídeo. Vamos a isso. Vamos ter que inventar bué. Sem perder, vamos a isso. Quem é o primeiro? Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, para poder estar ao mesmo nível do professor. Por isso as pessoas gostam de ser normais. E por gostarem de ser normais... Assim podemos acabar o raciocínio. Pronto. E por quererem ser normais, é que votam no partido mais votado, seguem a orientação sexual. O que é o normal? É o normal. Aquilo que as pessoas pensam que é o normal. Mas o que é o normal? É o que a maioria faz. É o que a maioria faz. E a publicidade tem feito um caminho muito grande. Tem feito um caminho muito grande a normalizar essas coisas que têm que ser normalizadas, que é a diferença. O que tem que ser normalizado é a diferença. Eu tenho que aceitar que vocês... Aqui dá para ver. Se eu tenho, não tenho nenhuma tatuagem... Então eu diria tirar a blusa... Escuta, eu retiro... Mas para passar o meu raciocínio, eu retiro o normal. Então eu sigo o caminho da maioria. As pessoas gostam de estar com a maioria. Por gostarem com a maioria... Felizmente gostam de estar cada vez menos. Porque hoje somos a soma de muitos nichos. Há muita pluralidade e temos muitas... Notas pelos resultados das eleições. Mas atenção, isso é um resultado também. Espero que o Bruno já tenha uma tatuagem. É o mínimo depois desta cena, era o mínimo que ele podia fazer. Era uma tatuagem. Assim deixava de ser normal. E começava a ser uma tendência para seguir a maioria. O que é que tu querias dizer ali? O que é que eu quero dizer ali? As pessoas têm uma tendência para seguir o que é o mais corrente, não é? Para se juntarem à manada e nós convergirmos numa opinião geral sobre um tema. E deixamos de ter pluralidade de opiniões. E o que está a acontecer é que isso é cada vez mais normal. É cada vez mais normal fazer isso. Exatamente. Ou seja, aquilo que a tecnologia nos permite hoje parece que é precisamente o contrário. Ou seja, tu poderes exprimir e ouvir mais opiniões diversas, teres acesso a informação completamente diferente, diferentes pontos opiniões de vista e pontos de vista diferentes, mas o que está a acontecer, por incrível que pareça, é precisamente o contrário. As pessoas cada vez são mais cristalizadas em torno de opiniões fortes. E opiniões fortes quer dizer, são opiniões que rejeitam as que não concordam com elas. Portanto, há uma radicalização das sociedades que é absolutamente estúpida. E é altamente prejudicial, porque se tu imaginares isto tudo como uma rede, não é? Em que todos nós somos pontinhos e todos esses pontinhos estão ligados, são as opiniões que nós ouvimos das outras pessoas. Se eu tenho uma opinião que não vai de acordo com aquilo que toda a gente está a dizer, mas eu começo a olhar para o meu círculo e toda a gente está a dizer o que é normal, e eu começo a pensar, espera aí, se calhar eu sou completamente anormal. Claro, e tu não gostas de ser anormal. Ninguém então quer ser anormal. Volto a dizer, ninguém quer ser anormal. Então não vou dizer aquilo que eu acho realmente. Não vais dizer a tua opinião. Vou convergir. Vais convergir e vais convergir no teu círculo, que cada vez vai cristalizar mais as opiniões. Ou seja, uma coisa leva à outra. As opiniões levam a que haja mais pessoas que pensam como tu
E haver pessoas como tu, cada vez mais pessoas como tu, não é? Dentro do teu círculo, obriga que as opiniões sejam mais vincadas dentro desse círculo. Então para que é que eu vou pensar? Eu não preciso mas pensar. nós aí podíamos pensar que pode acontecer um fenómeno em que as pessoas se juntam em círculos, muitos, não é? Com opiniões diversas. Mas não, é porque depois isto junta-se tudo ao molho e fé em Deus. É o como que é que acontece? o círculo papão, começa a comer todos os círculos e fica tudo um círculo gigante. Então o que é que nós vemos? Até se olharmos para uma coisa que tem expressão de contagem, em que a gente pode contar opiniões, que são eleições. Nas eleições as pessoas contam espingardas, não é? Então o que é que a gente vê? Nós vemos polarizações cada vez maiores. Veja o que aconteceu no Brasil. O Lula ganhou por 50,4%, uma coisa dessas, não é? Uhum. Ou o que é que aconteceu nos Estados Unidos nas eleições intercalares? A mesma divisão. E antes disso, para a presidência? Ou seja, estamos a ver as sociedades a ficarem completamente divididas ao meio, com opiniões radicalizadas umas das outras. O que não faz muito sentido, não é? Nas sociedades que nós temos. Portanto, porque há pessoas num círculo que vão ter opiniões iguais às pessoas que estão no outro círculo. Mas como estão fechadas no círculo delas, elas não podem lançar essas opiniões cá para fora, senão são marginalizadas daquele círculo. E também não vão ser aceitos no outro círculo, porque não têm todas as ideias daquele círculo. Tu tens de estar 100% convergente para te fazeres parte da seita. E repara, outro aspecto aí dentro desse tema. Alguém ser banido do Facebook, do Twitter ou do raio que eu parto passou a ser uma coisa normal. Quando essas plataformas foram criadas, pensava-se precisamente no contrário, que é cada um dar a sua opinião, não interessa qual. Claro, não estamos a falar de tarados, não é? Mas estás a ver, não estamos a falar de tarados, já estamos a escolher alguém. Já estás a meter isso, já estás a meter labels. Exatamente. Mas pronto, coisas ilegais, digamos assim. Ou coisas que são vistas... Ou que apelem à violência. À violência, exatamente. Mesmo com a questão da guerra da Ucrânia, não é? Uhum. Da Rússia contra a Ucrânia, houve uma polarização tal que de um lado abateram todas as opiniões divergentes, foi na Rússia, foi tudo proibido que era divergente, e nós compreendemos porque é que eles o fazem, não é? Para manter o poder. Mas no Ocidente foi exatamente a mesma coisa. Nós também proibimos tudo aquilo que era divergente, que pudesse soar a russo, ou que pudesse ter uma opinião também que era e bloqueámos os meios porque são propaganda. Tudo. Ou seja, são manifestações de intolerância de opinião, não é? Que para nós estariam sempre associados a regimes totalitários e que estamos a aceitar como normal. Como normal, exatamente. E vês isso até pela televisão. Eu às vezes fico chocado de ver um debate. Vamos debater um tema. E tu estás a ver o debate do tema, são convidados 3 ou 4 especialistas. Têm todos a mesma opinião. Pois. O que é que eles estão a debater? Eles não estão a debater. Estão 4 gajos a expor uma ideia. De formas diferentes, a mesma coisa. A mesma coisa. E não há espaço para meter ali alguém que tenha uma ideia diferente. Eu notei isso de forma muito forte logo quando foi do início da pandemia. Não sei se tu te recordas, mas quando começou a pandemia e houve aquelas opiniões de que era preciso toda a gente se fechar em casa e não sei quantos, que alguém que dissesse algo diferente era completamente arrasado nas redes sociais. Yeah. Não era permitido ter uma opinião diferente. Porque ter uma opinião diferente era um fenómeno antissocial. Tu não estavas a querer o bem de todos, tu não estás a querer defender a saúde das pessoas, tu não estás a defender a vida das pessoas. Sim, és mau. És mau. É tipo, só há uma opinião, só há um ponto em que falamos, não somos capazes de procurar novas alternativas, novas soluções, não é? Acabamos a bater no mesmo e acabamos constantemente a piorar as coisas. Bom, vamos ao next. Gonçalo Hall. Na indústria da construção de automóveis, design, produção, etc. Comercialização. Estás a dizer é que vendas, aumentou. estradas. Aumentou, não é? Aumentou. Sim, e a população aumentou. E vai acontecer a mesma coisa. Agora vêm os carros elétricos. Não é? Epá, com os carros elétricos não há manutenção, portanto as oficinas vão fechar. Pois é. A maior parte das oficinas vão fechar, não há hipótese. Porque a manutenção dos carros de automóveis é quê? É os para-brisas, é os pneus. Os travões. E os filtros de ar. Os travões não. As pastilhas dos travões. Não. Sim, nem precisa disso. Sim, mas é menos, mas também é alterada, é mudado de 5 em 5 anos, uma coisa assim. Eu estou só a encontrar alguma coisa que tenha que mudar. É muito... Epá, eu tenho um carro elétrico, fiz a revisão uma vez em 2 anos agora, há pouco tempo, e mudaram o filtro de ar.
Certo. Mais nada. Só para dizerem que mudaram alguma coisa. Eu já tinha trocado os pneus, portanto foi o filtro. Mas esse ponto que tu estás a levantar é muito interessante, que é destruindo uma economia que era grande, na verdade criámos uma nova economia, que é a economia do automóvel, que é muito maior, tem muito mais trabalho. Nós não tínhamos dúvidas que hoje há muito mais empregos que havia antes. Sim. Até porque a população é muito maior, não é? A população da humanidade está sempre a crescer. E há trabalho para todos. Portanto, não há problemas, não vai haver problemas de desemprego no futuro e de ocupação e de... Agora, o trabalho vai ser diferente. Vai ser diferente porque a natureza do trabalho está a mudar, porque a natureza das tarefas, dos skills que são necessários também vai mudar. Vai mudar para onde? Algumas coisas nós sabemos, mas a maior parte não sabemos. Sim. Vão aparecer novas profissões. Essas profissões vão ser flexíveis? Presumo que sim, porque vão ser mais baseadas em tecnologia. Portanto, se vão ser mais flexíveis, vão favorecer o trabalho remoto e vão favorecer tudo aquilo que possa ser feito à distância, sem dúvida. Portanto, eu aí não me assusto, é difícil nós dizermos as funções mais assim ou funções mais assado, porque nós estamos a julgar de acordo com aquilo que nós conhecemos hoje. Sim, claro. Daqui a 5 anos é tudo diferente. Tem visão um bocadinho diferente. Eu acho que a maior parte dos empregos como os conhecemos hoje vão acabar. Acho que a maior parte vai ser automatizado e a grande maioria dos empregos tradicionais no fundo vão acabar. Eu acho que o ser humano, primeiro vamos ter um rendimento global, qualquer coisa desse género, e vamos ter trabalhos mais artísticos. Eu acho que a arte Universal Basic Income? Qualquer coisa desse género. Eu não acredito muito nessa parte do rendimento global, mas não acredito mesmo. Mas eu acho que isso é a única solução possível. Mas é uma solução transitória. Bom, parece que aquela minha afirmação de que as oficinas vão acabar gerou muita polémica, não foi? Um bocadinho. Então eu vou refazer a minha... Ok, vais-te retratar. Vou-me retratar. Então retrata-te lá. Vou pedir desculpa por não ter sido mais veemente. As oficinas vão mesmo acabar. Ok. E vão acabar porquê? Reparem, em termos de transportes, em termos de mobilidade, nós caminhamos cada vez mais para a simplicidade. Alguém imagina qual era a manutenção que exigiam as carroças? Muito mais oficinas do que o que nós temos agora. Ou uma diligência puxada a cavalos. Já viram a manutenção que aquilo exigia? Não só a parte mecânica, porque os eixos se desgastavam, as rodas desgastavam-se, madeira em cima de piso, mesmo com os... Depois começaram a pôr as partes metálicas em torno das rodas de madeira. Não tinha amortecedores, não é? Depois passaram a ter amortecedores, que não eram tão flexíveis quanto os de hoje. O raio dos cavalos era preciso alimentar todos os dias. Não é? E apanhavam doenças. É preciso tratar das patas deles e meter lá as ferraduras, não é? A mesma coisa vai acontecer nos carros. Os ferreiros desapareceram. Vai haver oficinas, claro, mas são oficinas muito mais simples, muito mais tecnológicas. E vão ser muito mais simples em termos de manutenção das coisas. Eu acho que esta tua afirmação tocou num ponto que é importante e que é exatamente o que nós falamos aqui neste corte, que tem a ver com os trabalhos do futuro e com os trabalhos acabarem, não é? Com terminarem determinados empregos que existem e passam a existir outras coisas no futuro. Isso é a chamada destruição criativa da economia, que é, por exemplo, responsável pela Revolução Industrial. Foi graças à destruição criativa de trabalhos e de indústrias que nós vamos evoluindo tecnologicamente e tendo uma economia diferente, onde as pessoas têm trabalhos tu estás a dizer, com mais que criatividade. Isso sempre aconteceu. Que sempre em todos aconteceu. Os tempos. E sempre, quando aconteceu, existe muita luta, muita resistência por parte das pessoas que estão a fazer estes trabalhos. Dizem, esquece, o meu trabalho é altamente importante, isso nunca vai desaparecer, não é? O gajo carregava no botão do elevador e diz que eles vão entrar aqui e vão carregar eles. Que estupidez. Nunca vai acontecer, não é? E aconteceu. E o mesmo vai acontecer a muitos outros empregos que nós temos hoje em dia, desde caixas de supermercado, desde advogados, desde contabilistas, coisas financeiras. Tanto trabalho que nós não conseguimos imaginar como é que pode funcionar o mundo sem ele, mas vai acontecer. Mas isso não tem mal, e acho que as pessoas não devem sentir-se melindradas com este tipo de afirmações. Acho que se deviam sentir inspiradas a pensar, ok, imaginemos que isso vai acontecer. Se ninguém acredita que vai acontecer e eu assumir que vai, e me preparar de alguma forma para fazer o próximo passo, se calhar eu tenho vantagem sobre os outros todos. Nos anos 60, a maior parte da população dos países
ditos desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, ou mesmo países europeus, mas nos Estados Unidos, a maior parte da população estava a trabalhar na agricultura. Hoje, a percentagem da população dos Estados Unidos que trabalha na agricultura são 2 ou 3%. A capacidade de produção aumentou N vezes. Isso é destruição criativa. Agora dizemos assim, isso é mau para os agricultores da altura, como nós os conhecíamos? Não. As pessoas que hoje seriam agricultores, eles deixaram de ser agricultores. Mas foi mau. Foi mau na altura. É um período de transição negativo. Foi mau na altura. Nós tivemos, nos anos, em 29, tivemos aquela desgraça toda em termos da recessão económica. Depois tivemos outras crises. E obviamente que houve pessoas que foram prejudicadas com essas transformações. Mas a sociedade em si ficou muito mais eficiente, mais rica. As pessoas passaram a ter trabalhos muito mais interessantes. Com mais qualidade de vida. Têm mais qualidade de vida. Isso é normal, isso vai continuar a acontecer. Sem dúvida. O problema é aquele momento de transição. Mete medo. Mas o momento de transição é todos os dias. Porque este processo não é pouco a pouco, né? Não é tipo um dia acorda a dizer, olha pessoal, tchau. Exatamente, ou seja, está sempre a acontecer. Acontece todos os dias. Nós depois olhamos em perspectiva e vemos, uau, aconteceu isto. Foi bem rápido. Exatamente. Mas não, as coisas vão acontecendo aos poucos. Nem me parece uma questão de possível discussão se vai acontecer ou não. Podemos discutir se é aquele emprego ou aquele emprego, mas que milhares e milhares de empregos vão desaparecer e vão ser criados outros milhares e milhares de empregos, é ponto assente, porque basta olhar para a história. Mas eu acho, por acaso, engraçado, já agora abordando outro tema dentro desse, que é a questão das oficinas foi o que teve mais impacto. E eu agora estava a pensar, porquê? De facto, as pessoas gastam muito dinheiro na manutenção dos carros. E é lixado estar a dizer a uma pessoa que investe tanto na manutenção do carro que aquilo não vale nada, porque ele está a dar tanto dinheiro para as oficinas que vão desaparecer. O choque, acho que também foi aqui um bocado por esse fator, que é, eu estou a dar aquele dinheiro todo e o gajo está a dizer que aquela porcaria vai desaparecer. Sim, mas também ninguém gosta de ver desaparecer o seu ganha-pão, né? E portanto isso também mete medo. No dia 12 de janeiro vamos organizar o BeTalk Summit e não é apenas para nós falarmos, queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conheceres os convidados extraordinários que vamos ter. Reserva o teu lugar em summit.betalk.pt. Bom, então saltamos agora de oficinas e vamos diretamente para Humberto Pereira. Eu nunca conheci um gestor, um dono de uma empresa ou uma pessoa hierarquicamente alta numa organização que não quisesse recompensar pessoas com boas ideias. Eu nunca conheci. As pessoas acham, fala-se que existem, mas eu nunca conheci uma pessoa que dissesse, não, aquele tipo teve uma boa ideia, aquele tipo teve uma boa ideia, e, não, vou deixá-lo aqui na merda, não vou lá, vou ficar tudo comigo. Eu nunca presenciei isso. Tiveste sorte. Nós também nos tentamos rodear de pessoas que não sejam assim. Eu nunca vi isso acontecer, mesmo. Pessoas a tentarem roubar os lucros. Eu nunca vi. Já trabalhei em muitos sítios diferentes, tradicionais e novos. E eu acho que isso é a coisa mais importante, que é deixarmos as pessoas surpreenderem, não é? No final do dia as pessoas têm que vender, têm que fazer o seu trabalho, mas têm que surpreender os outros à volta deles. Isso acho que isso é aquilo que torna a história mais engraçada. Uma pessoa tenta arranjar uma namorada, um namorado, amigos, depois tentam superar, tentam ser agradáveis, tentam dar uma coisa que seja diferenciada na sua personalidade e na sua maneira de estar e nos seus conselhos. E acho que isso no trabalho também existe. As pessoas querem ser diferentes, querem ser essenciais, querem ser boas naquilo que fazem. É verdade. E acho que cada vez mais, felizmente, nós temos líderes que procuram incentivar isso nas pessoas, né? Incentivar que as pessoas sejam criativas e procurem novas soluções e procurem abordagens diferentes. Eu acho que é interessante, às vezes também, quando uma pessoa está a trabalhar, digamos, por conta de outrem, né? Um empregado de uma empresa, a Unaval diz uma coisa muito engraçada que é, se tu alguma vez queres ser o dono da empresa, tu deves te comportar como o dono da empresa. E tem muito a ver com quando as pessoas estão a trabalhar e ser só um frete. Eu estou aqui a trabalhar e estou a receber o meu salário e faço o mínimo que eu tenho que fazer ou faço o trabalho que me mandam fazer, né? Tu podes sempre dar um pouco mais. Podes sempre dar um pouco mais de ti. E mesmo que a empresa não seja tua e não tenhas nada a ganhar com isso, que eu acredito que eventualmente isso também vai mudar, tu podes crescer, não é? E depois talvez um dia faça sentido para ti ter uma empresa ou faça sentido para ti ter outro cargo onde tens uma responsabilidade diferente. Eu acho que às vezes as pessoas acomodam-se e pensam que eu estou aqui, sou dispensável ou sou secundário. Depende da tua atitude.
Sim, se calhar até estás a fazer um trabalho que vale X, mas se tu tiveres a atitude certa, amanhã estás a fazer um trabalho que vale Y. Acho que depende muito dos contextos, na verdade. Tu dizes, e é curioso tu teres falado em líderes. Foi o Humberto que falou. E o Humberto também falou em líderes. Não, eu falei porque ele falou. Pronto. Mas nem todas as pessoas que estão na liderança de uma organização, de uma empresa, são líderes. E esse é o problema. É que muitos deles não são líderes. Não deviam ser. Mas não são. Sim. São patrões. Ok. Ou são dirigentes nomeados, ou são dirigentes eleitos, ou são, seja aquilo que for, não é? Mas não são líderes, porque não lideram nada. Muitas vezes nem necessários são. São dispensáveis. Exato. Porque deviam ter lá um líder no lugar dele. E esse é o problema. Muitas vezes são patrões, pura e simplesmente. Aliás, na maior parte das vezes são patrões. E um patrão não é necessariamente um líder. Liderar significa levar as pessoas atrás. Levar as pessoas atrás significa ter um propósito, as coisas serem claras e as pessoas aceitarem a liderança. A liderança tem que ser conquistada, não pode ser imposta. Não é? Portanto, ninguém é líder por nomeação. É líder porque se afirmou como líder. Por mérito. Por mérito, porque as pessoas veem nele, de facto, o líder. Os lobos têm alcateias e têm líderes, não é? Portanto, não há nenhum lobo que fica à frente de uma alcateia por nomeação. Portanto, eles escolhem os melhores, escolhem aqueles que querem seguir. Isso é liderança. Portanto, Humberto tem razão, tu também tens razão. Quando estamos a falar em líderes, é isso mesmo. As pessoas seguem e sentem-se bem e sentem-se recompensadas e querem fazer o seu melhor, etc. O problema é que nós não temos tantos líderes assim. E acho que é nossa função, nossa também, tu e minha e de outras pessoas que estão por aí fora, tentarmos fazer com que haja cada vez mais líderes. Pessoas que se cheguem à frente. Sobretudo que se cheguem à frente. Porque há muitas vezes nas organizações pessoas que são líderes natos, mas que se colocam em segundo plano. Não querem chatices. Ou porque por qualquer razão acham que não sabem, ou por qualquer razão acham que não devem. Cheguem-se à frente. Vai ser muito mais interessante para eles e para os outros. Não é? Se tu começares a comportar como um líder, ou se tiveres atitudes que te levam a ser um líder, não é? As pessoas vão reconhecer isso. E pode haver um gajo que é o gestor, mas toda a gente reconhece a ti como líder. Não é? Exatamente. Tu tens situações nas empresas em que tens líderes naturais e depois dão poder a pessoas que são não estão por no outras cargo razões. de chefia, digamos. Exatamente. Assim. Isso é triste. O que é que acontece normalmente? O que é que muitas vezes acontece nessas situações? É que esses líderes naturais acabam por sair da empresa e levam os melhores com eles. E fazem outra coisa. Eventualmente uma empresa concorrente. Porque é aquilo que eles sabem fazer, não é? Ou levam a equipa toda para outra empresa concorrente, onde realmente ele está a liderar uma equipa que reconhece-lhe essa liderança. E em bom rigor, eu posso condenar isso? Não. Se calhar vai fazer uma empresa melhor. Ou se calhar vai tornar a outra empresa melhor, que lhe deu o reconhecimento que ele de facto consegue liderar um negócio. Um negócio, uma equipa, seja aquilo que for. Nós quando estamos a falar de líderes, não estamos a falar apenas líderes de empresas. Líderes de equipas. Sem dúvida. Olha, e já agora, já que estamos a falar de líderes e de estar com pessoas e falar com pessoas, também é muito importante a forma como nós comunicamos. E por isso vamos ouvir o Alexandre Monteiro. Vamos a isso. Esquece essa palavra mágica, é nós. Exatamente. E isto às vezes nos pitches também acontece uma coisa. Eu tenho uma ideia brilhante, não é? Não a consigo clarificar porque é brilhante para mim. Não vou pesquisar o que é que os investidores nesta fase estão à procura. Porquê? Porque a minha ideia é brilhante. E se eu entender, para mim... Agora, se tu conseguires passar a mensagem que é nós juntos vamos conseguir fazer isto, não é? Se eu tiver esta oportunidade, eu posso ajudar a fazer isto ou aquilo. E tu vais ganhar. Nós vamos fazer isto para tu ganhares. Não é para eu ganhar. O meu projeto não é para mim, é para os investidores. Qual é o investidor que não gosta de ouvir isto? O meu projeto é nós conseguimos fazer isto, nós, isto. Tanto quando nós dizemos nós, a outra pessoa tende a... Estás a procurar identificação. E a pessoa do outro lado não desafia tanto, porque somos nós. Se nós pensarmos assim, é muito mais difícil vocês contrariarem-me.
O Alexandre tem umas pérolas. Pá, no episódio dele tem ali umas grandes pérolas. E esta é boa. Pá, se nós pensarmos assim, porque é que estás-te a contrariar a ti próprio? Pois, porque já disseste nós. O que é que nós pensamos. Exato. E é engraçado que isto liga muito bem com o que estávamos a falar agora mesmo, né? Da liderança e etc. E também tem muito a ver com isso, né? O pitch é um bocado isso, é uma venda, é inspirar a pessoa do outro lado, é inspirar a confiança do outro lado de que tu és o líder para fazer aquele projeto. E já agora, um líder não se faz sozinho, né? Então, vou-me liderar a mim próprio. Preciso de pessoas à minha volta. E esta é uma boa dica para pitches. E também é uma boa dica para outras situações. Que não ligada a startups. Que não ligada a startups. Que é, no fundo, em termos de linguagem, envolver as pessoas, não é? No fundo, o que ele está a dizer, basicamente é isso. É, tu estás a comprometer o outro lado com a tua ideia. Isto é um bocado manipulador, não é? É um bocado manipulador. Não é manipulador. O Alexandre diria que não é manipulação, é boa comunicação. Boa comunicação, ok. Então, vamos ficar boa comunicação envolvendo os outros naquilo que é o teu propósito. Porque muitas vezes ouvimos demasiados eus. Eu quero fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu acho que isto, eu acho aquilo. Eu sou assim, eu só quero assim, eu quero pessoas assado, eu não sei quê, eu não sei quantos. E de facto as pessoas cada vez gostam mais de ouvir nós, sentirem-se envolvidas, não é? Eu estou a imaginar numa empresa, e acontece, e às vezes acontece sem dúvida, quando um líder está a falar, ou um chefe está a falar, uma chefia, e diz eu fiz isto, ou eu fiz aquilo vai soar bué da mal, não é? Uhum. Mas se disser nós fizemos isto, ele normalmente vai aplicar o nós, não é? Eu acho que o empowerment também é importante. Por exemplo, uma das formas de às vezes passares um ponto é fazeres a pessoa chegar àquela conclusão, né? Portanto, imaginemos numa empresa, tenho uma ideia para um problema, para se resolver um problema, e digo, olha, estás a ver este problema? Pá, como é que isto se poderia resolver? Né? E começares a dar pequenos hints e a pessoa sozinha chegar lá, e no final a pessoa diz, pois realmente o que devia haver era um software que fizesse isto e tal. Epá, concordo contigo, bora fazer isso. Género, eu já tinha essa ideia, né? Mas como tu chegaste lá, tu vais ter muito mais propotência para correr esse risco, para te juntares a mim para fazer esse projeto, embora do que se eu tivesse apresentado simplesmente. Tu sabes que as pessoas têm uma grande dificuldade em fazer isso, porque isso significa que tu estás a pôr no outro protagonismo. Exatamente, estás a pôr no outro a tua ideia, porque sabes que ele vai ser muito mais eficaz a fazê-lo. Ou seja, se for ele a ter a ideia e a propor a ideia, porque é ele que vai ter que implementar, o protagonismo que ele vai ter vai ser muito maior que se fores tu a dar-lhe a ideia. Estás a falar de coisas diferentes. Eu estava a falar numa que é eu quero fazer e tu és um investidor. Estás a falar noutra em que eu sou investidor e estou à procura de um empreendedor para fazer a ideia. Não necessariamente. Eu posso estar a falar numa situação, numa empresa, não é? Em que eu sou líder da empresa e tu és líder de uma equipa. Imagina, não é? Portanto, tu fazes-me inception. Eu faço inception para tu teres a ideia que eu quero que tu tenhas. Ou teres outra ideia, mas eu posso não saber qual é a solução. Mas eu vou procurar não ser eu a dar a solução, mas que tu encontres essa solução e que tu a apresentes. Que eu vou me sentir muito mais motivado para executar. E eu vou acreditar em ti e vou dizer, essa ideia é excelente. Consegues fazer, consegues implementá-la. Consigo. Então vamos a isso. Não completamente a partir daí o desafio é teu. Tu é que tiveste a ideia, tu é que vais avançar. É completamente diferente chegar ao pé de mim e dizer, olha, Tocha, tens que fazer isto, isto e isto. Porque muitas vezes os líderes pensam que eles têm que ter solução para tudo. E muitas vezes as pessoas pensam que ir ao líder é ir procurar a solução. Na realidade, o melhor é ir com uma solução logo, na mão. Tu fazes muito isso, não é? Quando as pessoas vêm ter contigo. Temos este problema. Então, a primeira resposta é sempre, e vamos fazer o quê? Qual é a solução? O que é que vocês propõem, não é? Exato. O problema é que muitos líderes também procuram protagonismo, não é? Eu tive esta ideia e disse à equipa para implementar e eles implementaram porque também se calhar têm chefes a quem querem reportar e querem mostrar trabalho, não é? Quando na verdade, se tu tens um chefe e queres mostrar trabalho e as tuas equipas são altamente procuram soluções e são inovadoras e encontram soluções para os problemas e implementam, tu tens mérito nisso, não é? É porque tu estás a liderar da forma como estás a liderar que se calhar as equipas têm esse empowerment. A melhor liderança é não liderar, não é? Essa é a melhor de todas. Portanto, agora quando as pessoas têm sede de protagonismo e mostrar poder, não conseguem fazer isso. E lá está a nossa conversa de há bocado. Tu és chefe ou és líder?
não é? Se tu és chefe, tu vais mostrar que tu és chefe e vais ser tu a dar as soluções. Se tu és líder, vais procurar que a tua equipa encontre as melhores soluções e as implemente. E eles sabem implementar. E se falharem, vais dizer, ok, não deu, que outras ideias vocês vão ter? Não deu, não conseguimos. Aí vais assumir que também fazias parte da solução. Não conseguimos. Não é tu falhaste, não é? Vamos procurar a tua solução. Encontramos a solução. Yeah. O que é que vocês aprenderam? Vamos encontrar. Já aprenderam? Já têm outra solução? Vamos lá. Parece-me boa dica. Olha, eu acho que o Stefan também tem alguma coisa a juntar a esta discussão. Vamos ver o que é que o Stefan Moraes diz. Mas eles fazem exatamente, nós fazemos exatamente a mesma coisa que eles fazem, que é, fundamos as empresas cá, no nosso pequenino Israel, à beira-mar plantado, e a seguir abrimos uma subsidiária nos Estados Unidos que de repente passa a ser a empresa-mãe, e de repente os investidores americanos acham que aquilo é americano, investem na empresa americana que por acaso tem um escritório em Portugal e o fundador até é português, mas isso eles também não querem saber, porque passou a ser tudo americano, e nós também não queremos saber, porque passou a ser tudo português também na mesma. Portanto, dá para os dois lados. Eu acho que isso não é bem um desígnio que nós devemos ter. Claro que há muita coisa que se poderia melhorar, por exemplo, esta questão das stock options. Stock options é uma questão. Há imensas leis tributárias, fiscais, mercado de trabalho, há imensa coisa que se podia melhorar, isso é uma discussão mais ampla. Mas não é por isso que nós não temos capital. Ou seja, o capital vem se a ideia for muito boa, resolver um problema, e um problema que tenha à escala mundial com as pessoas certas. Tu sentes que há fundadores europeus e de outras geografias que estão a vir para Portugal para criar empresas? Claramente. Ou seja, uma coisa que é impressionante e que todos temos visto, em particular em Lisboa, mas não só, isto acontece na Madeira, no Porto, em todo lado, é que tem vindo imensa gente para Portugal. Eu às vezes... Acho que isso é fantástico. É fantástico. Ou seja, às vezes nós atraímos talento de fora incrível. É essencial. As sementes disto foram criadas na altura da Troika, quando se desenvolveu a questão do Golden Visa e também do estatuto de residente não habitual. Sem dúvida. Ainda em novembro no Web Summit via-se isso. Sim, acho que não tem nada a ver com o Golden Visa. Não? Não. Tem a ver com o facto de nós termos mostrado que temos talento em Portugal e termos, de alguma forma, mostrado que somos um país com excelentes condições de vida. Não só do que se fala muito do clima e das pessoas e da comida e blá blá blá, mas nós temos infraestruturas. Nós temos boas infraestruturas. Temos boas infraestruturas. Sem dúvida. Temos boa rede de internet, temos excelentes estradas, houve investimentos feitos a esse nível. Agora, os Golden Visa foi sobretudo para quem? Para chineses, para russos, para não sei quantos. Esses gajos não vieram cá criar empresas e criar emprego. Eles compraram imobiliário. Sim, mas também podes ter o Golden Visa em empresa, né? Investindo numa empresa, em capital. Sim, eu não sei se há muitos casos desses, não. Deve haver até porque o que é preciso é investir o capital todo na empresa, isso não faz muito sentido. Sim, para startups não faz sentido. Agora, eu acho que as pessoas que têm vindo não teve a ver com a questão da Troika, até porque na Troika o que se dizia era para o pessoal emigrar, não é? Eu lembro o Primeiro-Ministro na altura ter dito que o pessoal devia emigrar, se não tinha cá trabalho. Portanto, acho que lá está, nós facilmente recriamos a história, não é? Acho que houve um clima que se criou, nós tivemos um conjunto de fatores que ainda temos dificuldade em avaliar, mas que tem a ver com o facto de termos cá o Web Summit, que chamou sem dúvida atenções para Lisboa, a possibilidade a questão da globalização do trabalho permitiu que as pessoas, sobretudo talento tecnológico, não tivesse que emigrar para ganhar bons salários e para ter desafios. E vice-versa, que estrangeiros pudessem trabalhar daqui, não é? Com o facto de termos boas condições, sermos um país seguro, com um clima fantástico, com pessoas fantásticas, com boa comida, com sol, etc., permitiu que pessoas viessem para cá. Acabámos por dar benefício de algum contexto fiscal, não é? O facto de nós, durante N tempo, termos mantido a cripto sem ser tributada também levou que muita gente viesse para cá dessa área, não é? Ou seja, houve aqui um conjunto de fatores que permitiu que nós tivéssemos uma exposição anormal, não é? E as pessoas, quando olhavam para o mapa e procuravam um sítio para onde pudessem ir, já que podiam ir para qualquer sítio, dissessem, tem ali uma península com um país pequenino ali à beira-mar, se calhar aquilo é fixe.
E foi o que aconteceu, não é? Yeah. Isso é um bocadinho assustador, não é? Porque a coisa não obteceu uma estratégia, não é? Não obteceu uma estratégia. A parte da cripto que estavas a falar foi claramente inação, não é? Pois. Portanto, agora, nós devíamos aprender com isto. Mas no Web Summit, por exemplo, foi estratégia, não é? O Web Summit, sim, sem dúvida nenhuma. Havia e ainda há muita crítica à quantidade de dinheiro que nós investimos no Web Summit. Epá, mas nós tiramos muito valor, ou pelo menos as pessoas vêm para cá. E eu acho que esse é o second step. Portanto, nós já fizemos o primeiro step, conseguimos atrair as pessoas estão a vir para cá. Agora é como é que nós potencializamos isso, como é que potenciamos essas pessoas a investir no ecossistema que querem. E quando se fala com pessoas que vieram viver para Portugal, perguntas, mas queres participar? Epá, eu quero participar no ecossistema, quero ajudar a criar empresas, quero fazer aceleradoras, quero investir, quero construir. Portanto, as pessoas querem. Portanto, agora acho que também está na nossa mão se nós conseguimos potenciar isso. Temos que facilitar a entrada das pessoas com talento, com áreas tecnológicas, sobretudo, não é? Facilitar, porque esse movimento, esse potencial continua a existir, não é? Acho que sim. E aqui estaremos para ver no ano 2023 como é que vai ser. E já agora, já que estavas a falar de cripto, lembrei-me do Pedro Febrero. Seria fixe ouvirmos alguma coisa do Pedro Febrero. Então o que é que tu sugerias a uma pessoa que não está no mundo cripto e que começasse a explorar? Quais são as primeiras 3 ações? Comprar por um motivo, porque vocês vão se sentir forçados a perceber. Comprem, gastem dinheiro, metam dinheiro nisso. Pá, vão ser obrigados a ir descobrir, a ler, a ver vídeos, a perceber tudo. Pá, mas as pessoas não têm tempo para isso. Se eu tenho tempo, toda a gente tem tempo. Compra, pá! Como é que eu compro? Está tudo a cair. Não, mas eu acho que o que o Pedro diz é uma verdade inegável, que é a melhor forma de tu perceberes alguma coisa é usares essa coisa, né? Não necessariamente cripto, mas em qualquer coisa, né? Se tu queres aprender a conduzir um carro, pá, podes jogar na PlayStation no tempo que quiseres. Pá, mas tens que carregar no carro. Eu pensei que tu ias dizer pede o carro emprestado ao teu pai. Obviamente, quando vais fazer os primeiros testes, convém pedir emprestado, portanto. Mas qualquer coisa que tu queiras aprender, tens que usar, tens que experimentar. E por acaso no mundo cripto eu vejo isso muitas vezes e muitas pessoas me questionam disso, que é pá, tenho estado a ver, pá, isso parece interessante, mas o que é que eu faço? Tenho medo, não sei o quê. Pá, experimenta, meu, tipo, não tens que investir todas as tuas poupanças em cripto, pá, mete 50 euros, meu, 20 euros, 10 euros, ou o que tu puderes, mas começa a brincar, começa a experimentar e assim vais aprender como é que funciona. Sim, o problema é que o problema no caso concreto da cripto é que ainda é muito pouco acessível, não é? Acessível não o investimento, mas como é que aquilo se faz, como é que se transfere dinheiro e transforma-se e depois torna-se para cripto e onde é que se investe e o que é uma coisa e o que é outra. É um mundo novo, não é? Claro que é, mas não vais aprender se não experimentares. Claro. Não vale a pena ficares em casa sentado a ver séries da Netflix à espera que vais aprender algo sobre um mundo completamente novo e diferente. E é muito mais fácil agora, não é? Há uns anos criar uma carteira, ir a uma exchange, não sei o que, era complicado. Hoje em dia tu tens vídeos no YouTube para tudo, meu. No YouTube, no TikTok, no Instagram, onde tu quiseres. Onde tu escuta, mas ainda bem que o pessoal que nos segue aqui no Bitalk não se atiraram todos a comprar cripto, como o Pedro disse, não é? Não sei. Na altura. Na altura. Certo. Porque agora estavam a chorar. Não sei, mas se calhar daqui a 2 anos estão-se a rir. Mas tu estás a falar agora contra aquilo que tu estás sempre a defender. Estás a falar como se andar em cripto seja para fazer o pumpanomics e ganhar dinheiro porque o token vai subir. Muitas vezes entrar no mundo cripto, especialmente para pessoas que têm essa Web3 ou cripto? Cripto, tokens. Bitcoin, Ethereum, Solanas, aqueles tokens todos. Só vai para cripto para ganhar dinheiro. Mas é interessante ir lá para perceber o que é que se está a fazer, não é? Quais são as diferenças de paradigma que se estão a construir ali, não é? Sim, sem dúvida. Se calhar não vai dar nada. É possível, pode não dar nada. Até porque só consegues ter ideias se conheceres e se souberes como é que as coisas são. Exato, e vais aprender e se calhar vais conseguir aplicar a tecnologia, porque a tecnologia tem coisas interessantes. Todo o mundo vai funcionar nisso? Provavelmente não. Mas vai revolucionar algumas indústrias com a capacidade de ferramentas que isso traz. Vai. Então se tu quiseres experimentar, está ali. Vai lá, experimenta. Sobretudo olhares para as coisas, se tiveres esse olhar de curiosidade, olhares para aquilo e cruzares com a tua experiência, não é? Das áreas das tuas expertises, aquilo que tu conheces, e pensares, será que eu podia aplicar isto na minha área?
De que forma? O que é que eu poderia fazer, não é? Acho que sim. Muito bem, seguimos então com a Rita Vilas Boas. Independentemente de ser pelo caminho A ou o caminho B, o que eu gostava Defina de ver um caminho. é uma estratégia qualquer. Vamos decidir uma estratégia. É como nas startups se faz, não é? Se nós estivermos a gerir, se alguém gerir uma startup como nós gerimos o nosso país... Qualquer empresa. Não é? Nenhuma funcionava. Nenhuma startup, qualquer empresa, exatamente. A empresa ia logo à falência. E a empresa à falência e vai o país à falência. Não necessariamente. Nós não deixamos cair países, não é? Exatamente, é como aos bancos. Não deixamos cair nem países nem bancos. Depende dos bancos, mas sim. Sim, normalmente. Nenhum banco português deixamos cair. Foram todos salvos, não foram? Isto é um tema recorrente e é um bocado bater no ceguinho quando a gente volta a este tema da estratégia, não é? Ainda há bocado estávamos a falar que, olha, nós conseguimos atrair gente da área tecnológica, não é? E projetos da área tecnológica para o nosso país, mas não houve uma estratégia clara. Houve coisas que se fizeram para isso, sem dúvida, como foi o exemplo do Web Summit e eventualmente outras coisas. Mesmo do Golden Visa também ajudou nisso. Por exemplo, o Tech Visa pode ter ajudado mais que o Golden Visa nesse aspecto, não é? Mas não continuamos a ter muita estratégia. Não temos estratégia, meu. Pergunta a qualquer português qual é a nossa estratégia. Ninguém sabe. Não temos estratégia. E se tu estiveres numa empresa e perguntares qual é a nossa estratégia, o que é que nós estamos aqui a fazer, pá, é muito provável que a pessoa saiba. Se a empresa for saudável, provavelmente a pessoa sabe. Se não souber, também é mau sinal, não é? Se não souber, provavelmente também não devia estar ali. Pois. Agora, o que é que se pode mudar aí? O que é que a gente pode contribuir? É difícil. A mim não me interessa se é A ou B. Eu só quero uma estratégia. Quero ir para as energias, vamos ser não sei quê, económica à volta de energia, queremos ir para cripto, queremos ir para nómadas digitais, queremos ir para construção, queremos ir para serviços, queremos ir para o que nós quisermos. Sustentabilidade? Sustentabilidade, por exemplo. Seja o que for, qualquer coisa. Mas é indiferente. Porque se nós tivermos uma estratégia e aplicarmos nessa estratégia, nós podemos ter sucesso. Assim, estamos só a navegar à vista. Pode ser que a gente chegue a algum lado. Como parece que chegamos a algum lado. Ainda não sabemos bem o que é, mas estamos a chegar a algum lado. Eventualmente nós podemos influenciar pelo nosso exemplo e pelas nossas opiniões. Eu já vi situações, já assisti a situações em que governantes acabavam por se apropriar das tuas ideias ou da tua visão sobre determinadas coisas. E isso não é mau, isso é bom. A questão está se os governantes têm capacidade de ouvir. No outro dia alguém estava a comentar, aliás foste tu que estavas a comentar, a questão dos ministros andarem a inaugurar coisas por aí fora, não é? Pelo país fora. E estavas a dizer, se eu fosse primeiro-ministro, proibir os ministros de andarem a inaugurar proibido de fazer inaugurações. E tu deste uma ideia boa. Ia haver um ministro das inaugurações. Um ministro das inaugurações. Que é um gajo que só ia inaugurar cenas. Só ia inaugurar cenas. Pronto, e assim os outros podiam ir trabalhar. Pronto. Agora, obrigar os outros a ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Isto faz-me lembrar aquela coisa, um conto já muito antigo do príncipe e do pobre, não é? Em que os gajos trocavam, em que o pobre ficou a fazer de príncipe e o príncipe foi ouvir o que é que se passava. Quem tem poder, seja que poder for, tem dificuldade em chegar às pessoas. Tem dificuldade em falar com as pessoas. Porque as pessoas têm dificuldade também em falar com o poder. Se há um secretário de Estado, se há um ministro, seja quem for, se há o Presidente da República, as coisas tornam-se formais logo imediatamente. As pessoas não falam das coisas que as preocupam. Vem aí o excelentíssimo senhor. Caros senhores, ou excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, senhores não sei quantos, senhores não sei quê. Não, mas se nós tivéssemos o António Costa no Bitoque, tu começavas logo. Como é que é, António? Claro que começava. E dizia logo, a gente tem que tratar por tu aqui, não é? Sim, excelentíssimo senhor ministro, não há. Portanto, quem está no poder tem dificuldade em perceber o que é que se passa na sociedade, e quanto mais tempo está no poder, mais dificuldade tem. Portanto, mais se afasta, se isolando, vai se afastando. Criando uma bolha. Eu já observei que todos os governos, a partir de certa altura, são acusados pela oposição de arrogância. Curiosamente, não é?
não é de governar mal, não sei o que, é de arrogância. E se calhar isso é natural. Portanto, quem está no poder, a partir de determinada altura, começa, aquilo sobe-lhe à cabeça, deve ter ali um vírus qualquer. Portanto, de qualquer das maneiras, o meu apelo a todos é, se estiverem com alguém que tem qualquer tipo de poder, seja a que nível for, ao nível municipal, ao nível autárquico, ao nível do governo, ao nível de posições de influência política, ou seja o que for, ou económica, darem as vossas opiniões, partilharem as vossas opiniões, as preocupações que têm, para ajudar as pessoas a pensarem, porque o que falta tempo é pensarem. O gajo, quando vai cortar fitas, não pensa, só pensa em agradar, não é? Certo. Não, e quando estás a dizer isso, é também partilhar ideias e sugestões que tenhas, não é? Para inspirar a pessoa do outro lado, claro. E não te acanhares com... Sim, acho que isso é um... lembrem sempre que do outro lado está uma pessoa igual a ti, Yeah. E que está com os mesmos receios, os mesmos medos, as mesmas convicções, as mesmas fraquezas e forças, etc. Portanto, chuta. E agora vamos chutar com o Fred Canticastro. Não podemos também estar aqui num mundo de wishful thinking, de sonhar que se é por nós que nós adoramos fazer uma coisa, então isso vai nos trazer rendimento. Isso não é verdade. Só vai trazer rendimento se existirem pessoas que vão comprar aquilo que nós temos para oferecer. E nem sempre o match entre talento e hobby e paixão faz fit com uma necessidade da sociedade. É uma grande verdade, não é? Não, é a realidade. Eu acho que é importante às vezes nós percebemos aquilo que é. Eu compreendo isto que o Fred está a dizer, mas eu acho que existe sempre uma solução. O problema é que às vezes a solução não é muito óbvia. Eu acho que é possível hoje em dia, com a tecnologia, com tudo o que existe, e com as plataformas e com a facilidade de usar ferramentas que nós temos, tu criares um modo de vida à volta de algo que te apaixone. Podem não ser necessariamente a fazer aquilo que tu achas que é aquilo que te apaixona, não é? Portanto, pode ser alguma coisa um bocadinho à volta. E entra um bocado naquilo que nós estamos a falar, da experimentação, de falar com pessoas, de procurar soluções, de procurar coisas novas. E eu acho que encontras sempre um modelo de negócio à volta daquilo que tu queres fazer. Se tu estás completamente convencido que o que tu queres dedicar a tua vida a qualquer causa, eu tenho certeza que consegues encontrar uma forma de viver disso e de teres o impacto que tu queres ter no mundo. Acho que está muito bem dito. É isso mesmo. Obrigado, pessoal. Já sabem, no dia 12 estamos na Lispolis, à vossa espera no BitTalk Summit. Se ainda não conheces, vai a summit.bittalk.pt e esperamos por ti. Um abraço a todos. Então, e com isso tudo, vamos... Eu já parecia Jesus, não é? Jesus a falar, mas vamos só ouvir a Wanda Jesus. Então qual é a percentagem de pessoas que precisa de apoio para fazer o seu IRS? Diz lá. Digam lá vocês. 30%, 40%. 1%. Estás a ver? Estavas tu a dizer que as pessoas não têm tempo para aprender como é que se brinca em cripto. Mas têm tempo para aprender a fazer o IRS, que é incrível, não é? Preciso tirar um curso para fazer Eu, aquilo. por acaso, tenho dúvidas sobre este nome. Do 1%? Porque o que tu vais dizer é que muitas pessoas o IRS é feito por outros, né? Por terceiros. Bom, na maior parte dos casos, o IRS é feito pelo Estado. Preenchimento automático. Exatamente. Tem erros? Não. Submeter. Não. Claro. Tenho alguma coisa para receber? Não. O que é que eu posso mudar aqui? Ok, não consigo mudar nada. Okay. Exatamente. Submeter. Portanto, 1% significava que todos os velhotes acima dos 85 anos estão completamente à vontade. Mas tem alguém que os ajude. Eu sei, as estatísticas são lixadas, a estatística é lixada. Porque estatisticamente cada ser humano pois. Tem um testículo e um ovário. Pois, exatamente. Exato. E eu acho é que, lá está, o pessoal quando tem determinadas funções ou determinadas crenças fortes, acredita naquilo que quer acreditar, não é? Portanto, e a estatística tem este problema. Na verdade, nós não somos assim tão capazes de fazer as coisas como às vezes parece. O que é que queres dizer com isso? Eu quero dizer que o analfabetismo funcional em Portugal é brutal. Analfabetismo funcional? O que é o analfabetismo funcional? É pessoas que sabem eventualmente ler e escrever, mas não sabem aplicar isso na vida real, não é? No dia a dia. Portanto, se assim é, então a infosclusão funcional. Ou seja, sei o que é o computador, sei carregar nas coisas e tal, mas mete-me um Excel à frente. Yeah. Porque quando as pessoas não sabem usar, as coisas não evoluem, porque não tens massa crítica de utilizadores
para que as coisas possam avançar mais depressa. Estás a usar métodos antigos para coisas tens novas. muitas fraudes e muitas coisas, não é? E quantas vezes nós vemos processos em empresas e instituições públicas que são processos modernos, tecnológicos. Não, com ferramentas modernas. Ferramentas modernas a executar processos antigos, em que muitas vezes depois acaba o output de ser um papel que tem que ser assinado presencialmente e carimbado. Os bancos não aceitam, que é ilegal, mas os bancos não aceitam a assinatura digital. Querem ver lá o teu rabisco. Por causa do processo. Se tu quiseres usar a chave móvel digital, os gajos não aceitam. E quando tu falas com eles e dizes, mas isso é ilegal, vocês são obrigados a usar. Eles dizem, mas integrar isto é um problema. Não é? Certo. Depois de ir por falar em literacia, acho que também devíamos falar de um bocadinho de literacia financeira. E ninguém melhor que o Dr. Finanças. Em média, uma família portuguesa quantos créditos tem? 2, 3? Ainda mais? Podemos entrar no leilão? Estás a falar de 3. Bora. Mais do que 2, 3? Subam, bora. 5? Mais. Não, acredito, 10. 7. 7 créditos. Fácil. Eu brinco sempre com isto, nós damos formação pelo país inteiro e faço sempre isto e as pessoas reagem sempre da mesma maneira. Diz sempre 2, 3, até que abrimos as carteiras. E quando nós abrimos as carteiras, começamos a ver cartões. FNAC e outras marcas, grandes superfícies. Vamos retirar a FNAC. Ok. Quando vais comprar um equipamento. Qualquer coisa, desconto. O que é que nós, os portugueses, gostamos? Um povo tradicionalmente emocional. Descontos. Vamos a uma grande superfície. 10% em cartão. E nós, custa 100, se eu posso levar por 90, porque não? Chego lá, olha, como é que eu tenho acesso aos 90 euros e nós? É simples, assina aqui este papel, não pagas já. Daqui a um mês recebe em casa um papel para pagar. Tranquilo. É assim que funciona. Isto está-se a tornar uma tendência do pessoal que vem aqui ao Bitoque meter-nos. Então diz lá um número, vá. E que é para tu dizeres o número e depois faz, pois. Aquela foi com a porcentagem, este com. Olha, também vou usar a minha técnica. Então quanto é que tu gastas em café? Eu gasto muito pouco, só bebo um café por dia. No máximo. Não sabes quanto é que gastas? Dá lá o número. Faço a mínima ideia. Mas eu acho, pareceu-me que este final da intervenção que nós ouvimos deste Dr. Finanças? Deste bocadinho é curioso, porque se calhar os portugueses ficaram afetados. É um vírus. Se o país não sabe onde é que gasta o dinheiro, porque é que as pessoas e as famílias devem saber onde é que gastam o dinheiro, não é? Ok. Good point. Em bom rigor, nós não temos essa cultura. Por outro lado, toda a sociedade está construída por forma a que haja um gasto por impulso. Porque é assim que se vende, não é? Certo. Todo o marketing é para isso, não é? Portanto, as pessoas são incentivadas todos os dias. Não é a pensarem em que é que gastam. É a comprarem sem pensar. Exato. É isso que procuram, não é? Todos os ads e toda a publicidade que impacta. Isto tem a ver com os valores da sociedade. Tem a ver com culturas também, não é? Com culturas. Eu penso que os alemães não são assim, não é? Eu acho que os países mediterrâneos, os portugueses e os outros, recorrem mais ao crédito. Mais que os americanos? Mais que os americanos, não sei. Do que outros europeus. Provavelmente não, sim. Porquê? Porque também ganham menos. Ganham menos e querem ter os mesmos padrões de vida. Sim, mas o que tu almejas ter consoante o nível financeiro em que vives, não é? Também vai evoluindo à medida que vais ganhando mais, não é? E, portanto, se calhar tu queres ter um carro, mas depois quando já ganhas muito mais, já não é o carro que te interessa, já queres ter um Porsche, não é? E quando já tens um Porsche, já não queres ter um apartamento, queres ter um prédio. Isso já tem a ver com cultura. Sim, mas esses gajos também deviam ir buscar créditos, não é? Sim, mas repara, tu tens países onde as pessoas se exibem mais o que têm, e tens países onde isso não é muito bem visto. Isso é cultural. Isso é cultural, por isso é que eu digo, isso é mais cultura. Quando estás a falar, exemplo, de carros e de casas e tal. Acho que no fundo, o apelo ao consumismo é aquilo que é fulcral. Tem que haver um contrabalanço, e eu acho que nisso o Rui Barrada e toda a equipa do Dr. Finanças acho que fazem um excelente trabalho em incentivar isso nas pessoas e fazer as pessoas pensar nisso. E aliás, o Rui ofereceu-nos um livro do Dr. Finanças que eles fizeram para as crianças, e que eu já li à minha filha mais velha, e ela percebeu a lógica do poupar, a loja de ter os 3 milheiros. Quem não conhece é muito giro, vale a pena ver. E portanto acho que esse tipo de iniciativas são importantes, exatamente como o Rui dizia, para começar a educar as crianças desde mais cedo a pensarem no dinheiro, né?
E não é que simplesmente, quer isto, quer aquilo. Ok, pode haver compras de impulso, faz parte. Mas planeia-te um bocadinho, pensa um bocadinho do teu orçamento e normalmente tens mais do que aquilo que pensas. Não é? Portanto, acho uma excelente mensagem. Acho que sim, até porque eu vou dar um exemplo que tem a ver com a reciclagem. A reciclagem começou sobretudo nas escolas, não é? Era o macaco que sabia reciclar, não é? Até o macaco sabe reciclar, não é? Não, sabe separar. O macaco, acho que era o Gervásio, um nome qualquer do macaco dizia: o macaco já aprendeu. E tu? Exatamente. Quanto tempo mais vais precisar? Exatamente. Essa era muito boa. Portanto, e os putos nas escolas aprendiam e traziam isso para casa, não é? A questão do reciclar. E hoje, esses putos já não sabem fazer outra coisa a não ser reciclar. Sim, eu, se vou meter um pedaço de plástico num lixo tudo junto, não é? Sentes-te mal. É imediato. Pois. É tipo, tenho mesmo que meter aqui, não há uma alternativa. É inconsciente, mas penso sempre. Não é? E isso vem da escola, claramente. Claro. Temos que fazer o mesmo caminho com o financeiro. Olha, e vamos aqui ao nosso amigo Paulo Silver. Bora. Pois, mas o que eu estou a dizer é que tudo isso assenta sobre toda uma infraestrutura que é absolutamente especulativa. Porque não há produção de riqueza efetiva. Mas porquê que diz isso? Porque não há. Mas o dinheiro está a entrar para comprar, por isso é que ele sobe o preço. Porque se está a injetar mais fiat no mercado. Mas então estás a dizer que o mercado de dinheiro mundial é completamente especulativo. Claro que é. Todo o mercado de dinheiro é especulativo. Portanto, não pode. Claro que é. Tu tens uma parte da economia que não é especulativa. Qual? Aqueles imprimem dinheiro quando querem, ligam a máquina do e começam a injetar dinheiro nos milhões? Não estou a falar dessa. Estou a falar os gajos que estão a trabalhar, que recebem salário e estão a produzir coisas. Mas no mundo da cripto também existe. No mundo da cripto estão a produzir coisas. Estão a trabalhar, estão a codar, chamam-se um trabalho, estão a produzir, estão a. Não é? Estão a codar, é diferente. Mas pronto, também estão a produzir algo. Estão a produzir algo, é verdade. Mas não, ninguém come disso, não é? Na prática. Eu acho que vocês estão. Eu penso. Nem esperava isto vindo de vocês. Não, escuta. O que eu estou a dizer é que eu acho que o mundo cripto só consegue sair da área especulativa, puramente especulativa, quando se associar à economia real. Pois é, acho que tinha razão. Sim, eu não sei quando é que a gente saiu este episódio, né? Mas depois do que aconteceu em novembro e do que tem estado a acontecer, né? Isso não implica que tu tenhas completamente razão, né? Tu achas que o mercado é completamente especulativo, né? Mas o que o Paulo está a dizer, e eu percebo, há algumas coisas que se estão a construir que são interessantes. O que tu contrapões, e eu percebo, que não estão aplicados à economia real. Né? Pois, o que eu não repara, que é especulativo é especulativo, porque toda a gente entra no mercado Web3 para ganhar dinheiro. Claro. Toda a gente não, mas aliás, nós sabemos que a maior parte do dinheiro que circula no planeta não é só no Web3, é especulativo. Claro. Já chegámos a um número de 97% ou 98% de todo o dinheiro que circula é especulação. Portanto, a cripto não é uma exceção. No caso da cripto, se calhar não é 98%, se calhar é 100%. Não, 99,999. Assim, okay. E como não é regulado, não é? Dá no que dá. Portanto, com volatilidades muito maiores, é um mercado jovem. Os bancos são regulados e deu no que deu. Não tenhas comparação. É a mesma coisa de comparar os acidentes, as pessoas que morrem em acidentes de viação com os que morrem de acidentes de avião, não é? A crise do Lehman Brothers e todos aqueles bancos, a salganhada no banco. É verdade. Como é que se chamava o novo banco? Mas estamos a falar em proporções diferentes. Quando cai um avião, morrem 200 pessoas e é notícia em todos os jornais do mundo. Todos os dias, quantas vezes 200 pessoas morrem de acidente de viação? Sim. E não sai em nenhum jornal, quer dizer. Está descentralizado, lá está. Pois, e lá está, pronto. Uma boa explicação. Agora, a questão está, efetivamente, é ligar isso à economia real. Esse é o desafio. Quando estiver ligado à economia real, vai ter outro tipo de... Sim, mas o argumento utilizado é: existe uma própria economia ali. Né? Em Web3 existe a sua própria economia. Não está ligado à economia real, mas está ali uma economia criada, né? Qual é a geração de valor? A geração de valor é todos os instrumentos financeiros que possibilita fazer de forma descentralizada, né? Tu podes pedir dinheiro emprestado, né? Qual é que é o valor que tem um banco? Pedir dinheiro emprestado não é geração de valor. Quando vais a um banco... É passar dinheiro de um lado para o outro. Vou a um banco, peço dinheiro emprestado e construo um prédio. Cria valor? Cria valor. Então, posso ir a cripto, pedir dinheiro emprestado e construir um prédio no metaverse. No metaverse. Também posso construir no mundo real, mas era só para dar o exemplo.
No metaverso é fixe. Vais morar lá, não, mas depois organizo lá festas com os avatares dos meus amigos. Ok. Aí é que vais criar valor. Sim, porque os avatares são todos NFTs e ninguém pode copiar uns aos outros porque são NFTs únicos. O valor que vai gerar é emocional, não é? Para as pessoas que participam Como da assim? festa. Estamos lá todos a fazer uma grande festa e depois vai aparecer um artista qualquer, conhecido, e vai lá dar um concerto no metaverse. Ok. E as pessoas todas vão pagar para estar naquele concerto e ele vai doar esse dinheiro a uma instituição de caridade. Aí já estás a criar valor. Portanto, o facto de ele fazer um concerto... Aí do E3. Mas isso ainda não existe, pois não? Não sei, já devem existir coisas desse género. Ok, muito bem. Mas eu percebo o teu ponto. Há muita especulação. E era bom que o mercado de cripto, esperemos que em 2023 seja isso, consiga trazer todas estas coisas incríveis que lá foram criadas naquele mundo metavértico e consiga começar a aplicar também a economia real e juntar os mundos. É, trazer valor para a sociedade. Fusão. Para as pessoas poderem beneficiar disso. Então vamos lá ver o que é que a Vera Maia tem para nos dizer. Não aumentam preços porque não querem perder clientes, porque nós vivemos numa cultura do preço. E o preço não é uma objeção. Por muito que nos custe, por muito que nos doa, o preço não é uma objeção. Porque se eu tiver uma cadeira para o carro para o meu filho, que me aconteceu, a 550 euros num sítio e a 500 euros noutro, e aquele sítio custa 500 euros, disser que me entrega em 3 semanas, e o sítio que custa 550 me disser que me entrega em 24 horas, eu compro o que entrega em 24 horas, porque eu comprei. Pois é, mas se o filho ainda demorasse a nascer 2 meses, esperava-o das 3 semanas. Mas aqui a tese principal é que o preço não é impeditivo nada, não é? Sim, existem alguns bens de consumo onde o preço é muito importante, não é? Existem alguns bens, alguma indústria onde a matéria-prima, o preço é muito importante. Mas em geral, numa sociedade consumista, o preço traz-te comodidade e, portanto, tu estás disposto a pagar por comodidade e por isso não olhas para o preço, não é? E tens vários produtos que estão disponíveis no mercado que te dão mais comodidade e tu estás disposto a pagar um preço mais caro, não é? Toda a gente pode sair de casa ou do escritório, sentar-se no carro, numa bicicleta, onde quiser, e ir a um restaurante buscar comida. No entanto, encomendam no Uber Eats e na Glovo e nas todas as outras que existem, não é? É uma questão de comodidade e é mais caro. Houve uma altura em Portugal em que as empresas, sobretudo as empresas multinacionais, saíram do país e ficaram sediadas em Espanha e passaram a tratar o mercado ibérico. E isso levou a que tu hoje vais a uma loja comprar qualquer coisa e raramente te entregam na hora. Como assim? Não tem o produto em exposição? Não tem stock? Não tem stock. Tu compras qualquer coisa, dizem que não tem stock, e dizem que te entregam daqui a 3 semanas, daqui a 15 dias, daqui a 1 semana, seja o que for, daqui a 3 dias. E nós aceitamos isso como uma coisa normal. Estás a dizer que é porque os armazéns estão em Espanha? Eu estou a dizer porque eles não têm stock. Porque os armazéns estão em Espanha ou estão noutro sítio qualquer. Tu vais a alguns países onde isso é impossível. Um gajo que não tem stock está morto. Tu vais comprar e não te dão logo. Tu encomendas e não te trazem de imediato. Já não existes. Espera lá, nenhuma loja aqui à volta tem stock e isso é bem fixe para as contas porque ajuda-me a gerir o meu cash flow. Também vou deixar de ter stock. E de repente ninguém tem stock. Ninguém tem stock. Até pior, porque o gajo ao lado, ele não tem stock, mas tem muito mais variedade. Ele dá-te 50 opções do produto. E tu ficas todo contente, ali a perder não sei quanto tempo, a escolher qual é que tu vais comprar. Vais pagar. Antes, pelo menos uma parte, e só vais ver aquilo dali a 3 semanas. E achas isto normal? Toma lá. É ridículo, pá. Portanto, vamos discutir o preço. É pá, obviamente. E dizes-me tu que as pessoas pagam comodidade. Não pagam comodidade. Nós não mas temos se houvesse uma loja ao serviço. lado que cobrasse mais, mas tivesse estoque, ias lá? Lá está. Foi o que lhe aconteceu. Ela pagou mais na outra loja para ter o carrinho, para ter o carrinho de bebê, não é? Era o carrinho de bebê, porque tinha stock. Bom, seguimos então para o nosso Tiago Pratas. Siga. Isso é verdade, mas o que mais me assusta é porque provavelmente se um governo tentar impor este tipo de tecnologia vai ter uma muito maior adoção do que outras, não é? Nós vamos ter uma tecnologia que vai ser implementada por um governo. A adoção desta tecnologia, mesmo se calhar quem não sabe ou quem não entende muito bem o que é uma criptomoeda vai dizer, olha, a gente agora usamos criptomoedas, usamos esta CBDC, sem se calhar se perceber na realidade as consequências que no futuro poderá ter aquela tecnologia nas suas vidas, não é? É um bocado tipo o Orleano
Nós temos um Estado que controla todas as transações de uma Sim, a partir daí o Estado Isso é sabe tudo aquilo que tu compras. Se quiser, pode saber. Não é só isso, mas também controlar os ativos que nós transacionamos. Também há coisas positivas. Porque, vamos dar o exemplo, por exemplo, quando existe um desastre numa zona, né? Imagina, quando houve o desastre em Pedrógão, quando houve um incêndio e houve muitas pessoas que ficaram sem nada e precisavam de apoio do Estado. E demoraram meses, não sei se anos. Imagino que em Portugal possa até ter demorado anos. Com uma CBDC, o Estado conseguia fazer um airdrop, portanto, lançar dinheiro imediatamente para as carteiras das pessoas daquela zona. Muitas vezes tem que ser o Estado a implementar a tecnologia, não há dúvida. E este tipo de tecnologia, sim. Mas o que o Tiago estava a dizer é... E já agora, pessoal, estamos a falar de uma CBDC, não é CBD, isto não tem nada a ver com cannabis. Tem a ver com uma criptomoeda centralizada pelo Estado, controlada pelo Estado, em que essencialmente consegue controlar da blockchain, se é que haja blockchain. As CBDCs nem sequer têm uma blockchain, são simplesmente baseadas em criptografia. Consegue controlar em que é que tu gastas, né? Pode, por exemplo, dizer assim: a Serra já está a chegar àquela idade que ele não pode beber mais do que um café por dia. Não podes. Se tentares comprar mais que um café, ele não deixa. Estás a ver? Pedes tu um para mim. Exato. Mas depois conta para mim e eu também só posso beber 3. Mas também, por exemplo, os 125 euros, o Estado podia ter distribuído os 125 euros para uma CBDC e dizer: este dinheiro só pode ser usado para bens, por exemplo, para comida. E se tu tentasses gastar aquele dinheiro noutra coisa qualquer, não dava. Bom, os chineses estão a fazer isso, não é? Os chineses estão a fazer isso. Não, aliás, quase todos os governos no mundo estão a fazer isso. Os chineses simplesmente estão muito mais à frente. Exatamente. Portanto, nós vamos ter a oportunidade de observar o que é que isso vai dar. Por cima, se estamos preocupados com as questões da privacidade, isso vai ser muito evidente na China, porque eles não têm preocupações de privacidade, não é? Sim, mas também aqui não tens... os dados não são públicos, é do governo, não é? O Estado é que vê. Certo. Não é uma blockchain pública onde tu vais lá ver o que é que... Não vou lá ver quantos cafés andaste a consumir. Está bem, mas o facto do Estado ter acesso aos meus dados não deixa de haver um problema de privacidade. Certo, tem o Estado. Até porque o Estado não é abstrato, há lá pessoas. Não é? Não é por acaso que hoje em dia há preocupações dentro da administração pública em impor-se restrições de acesso a que os funcionários têm por norma, não é? Houve aqueles escândalos todos nas finanças em que tinham acesso às declarações dos ministros, etc. Portanto, e começaram a impor restrições de acesso aos funcionários. Portanto, Foi só por causa disso, porque era de declarações dos ministros. Exatamente. Epá, eu acho que isto é, sem dúvida, que há perigos, não há dúvida. E nós não estamos a caminhar para uma sociedade mais livre, é óbvio. Orwelliana, né? De controle. Vai ser mais orwelliana, cada vez é mais orwelliana, não é? Sim, já tens muitas, mesmo na China e noutros países, tens muitas câmaras, né? Tens muito CCTV, controle do que as pessoas estão a fazer, onde é que as pessoas gastam o dinheiro. CBDC é simplesmente mais um mecanismo de controle. Acesso a transportes públicos por facial, não é? Mas o Estado, na verdade, já sabe muito de onde é que a gente gasta, né? Tipo, aliás, aquilo que estamos a falar do IRS é a prova disso. Eu chego lá, carrego no botão e blup, estão lá os dados. Na verdade, porque é que o Estado quer saber isso? Tem que saber onde ir buscar o guito. Pá. Eu sei, mas estou a falar em termos de algumas questões de privacidade. Nós podemos sempre pensar para que é que eles querem isso. Mas na verdade é que pode ser usado, não é? Pode ser, se eles quiserem usar. Mas se tu tiveres... Não vão usar de forma indiscriminada para toda a gente. Mas de forma discriminada vão. Mas se tu quiseres ser muito positivo, se tu quiseres, se fores uma pessoa muito positiva, né, e acreditares no bem, este tipo de tecnologias podem ser usadas para melhorar a nossa sociedade de uma forma incrível, né? Por exemplo, um dos nossos grandes problemas é a questão de saúde e o que as pessoas consomem, né? Pá, um gajo que vai comer McDonald's todos, isso não é um bom exemplo, mas que vai comer porcarias todos os dias, um gajo que está sempre a consumir demasiado açúcar ou consome demasiado isto ou aquilo, tu podes limitar isso e na verdade estás a fazer melhor para as pessoas, né? A sociedade vai gastar menos dinheiro em saúde, tu vais ser mais saudável, etc. Mas por isso eu também quero comer um bocado de chocolate a mais, né? Claro, mas tu podes fazer isso de outra forma, sem ser restringir as pessoas e cortar a liberdade às pessoas, não é? Pois. Bom, acho que o João Nuno Simões tem alguma coisa a dizer sobre isto. Sabe porque eu tenho um feeling. Achas? Acho que deve ser outra coisa. Se tu não começares a fazer stockpiling de
fertilizantes, de comidas, de minerais, de trigos, etc., daqui a 5 anos toda a gente morre. É simples. E agora a questão é, porquê é que ninguém está a falar disto? Eu não sei, mas se calhar não se querem que se saiba. Bam! Portanto, ponham-se a pau. Yeah. Não, mas agora a sério, em 2023 existem vários problemas. Nós devemos estar prontos. Pá, não acredito que a humanidade vai desaparecer. Felizmente nós somos altamente resilientes. Somos tipo um vírus. Portanto acho que vamos sobreviver. Mas as dificuldades estão à porta. Epá, mas isto é mau, meu. Acabar isto assim, parece que estamos a acabar com uma coisa negativa. Diz lá uma coisa positiva. Eu não vou dizer uma coisa positiva. Ainda antes de dizer uma coisa positiva, vou dizer uma coisa negativa. Que é, ok. Sempre que há dificuldades, o povo diz que quem se lixa é um mexilhão, e é verdade. Porque quando as coisas ficam mais caras, e nós estamos a falar, quando estamos a falar de comida, e estamos a falar de energia, estamos a falar de preços, subidas de preços, porque há menos, não vamos falar das razões porque é que há menos, se calhar as razões porque há menos é razões de estupidez humana e de posições políticas que levaram a isso. Mas independentemente disso, há escassez, e a escassez leva à subida de preço. E quando há subida de preço, paga quem pode. Esse é o grande drama disto tudo. Ok, essa era a parte negativa. E qual era a parte positiva? A parte positiva é que isso vai nos obrigar a pensar em como nós podemos ser mais resilientes. E acabar um bocadinho com esta coisa do que era, parece que não tinha fim e que era o fim da história económica, que era o globalismo e a globalização. Epá, e que isto era bom para todos e que ia funcionar ad infinitum, e daqui a bocado tínhamos 3 empresas transacionais mundiais que iam dominar isto tudo. Isso não vai acontecer. Menos agora parece bem mais claro que não é por aí que estamos a caminhar. Exatamente. Portanto, se calhar isto vai abrir oportunidades, essa é a parte positiva, vai abrir muitas oportunidades de redesenhar as sociedades, de haver sociedades e comunidades mais sustentáveis, de haver negócios locais. Mais locais, exatamente. Negócios locais que vão prosperar, podem produzir, podem criar resiliência alimentar, podem criar resiliência económica, podem criar energia. Ou seja, nós que temos que ser mais autónomos. Todos nós, quando digo nós, é todos nós. Seja que país for, portanto, ou seja que comunidade for, se a gente vive numa comunidade, numa aldeia, numa serra, para tentarmos ser também mais autónomos. E isso já se sentiu durante a pandemia, essa dificuldade, não é? Portanto, já durante a pandemia se falou em termos de segurança alimentar. Pá, nós não podemos ser um país que está completamente dependente em termos de alimentar da importação de outros países. Isso é loucura, não é? Portanto, isto vai levar as pessoas a pensar em termos da sustentabilidade, da capacidade que nós temos de ser sustentáveis, nos sustentarmos a nós próprios. Tenho um certo receio que a gente esquece depressa das coisas, não é? Quando elas passam. Porque temos sempre o foco nas soluções quando temos os problemas à porta. Quando os problemas desaparecem por qualquer razão, porque o contexto mudou, a gente esquece um bocado do que é que era de facto muito importante. Mas pronto, temos a expectativa. Acho que pelo menos é uma oportunidade para tentar fazer algumas dessas mudanças e de criar alguns desses negócios, e às vezes nem só negócios, é mesmo só sistemas que funcionam de uma forma mais local, não é? O problema que tens é as empresas muito grandes, não é? Querem sempre ser maiores, não é? Têm muito capital, mas se nós virmos realmente o fim da globalização como a conhecíamos e o preço barato da logística, não é? As coisas têm que estar mais perto. Isso tem que estar mais perto, temos que produzir mais perto. Olha, eu ia apelar-te também, nós ainda este ano, em outubro, houve o Planeteers Gathering, não é? O ano passado, sim. Pois, em outubro do ano passado. Em que houve uma data de soluções e de exemplos que surgiram por todo o planeta de comunidades que ambicionavam fazer isso e conseguiram fazer isso. Que estão a fazer isso. Estão a fazer isso. Alguns já construíram. Portanto, tens exemplos concretos de gente. Eu lembro assistir a um exemplo da Ilha do Fogo, que já conseguiram reconstruir uma economia total. Algo que estava completamente abandonado. E as pessoas conseguiram ser autossustentáveis. Quer em termos energéticos, quer em termos alimentares, etc. Ou seja,
É possível fazer isso se houver essa preocupação das comunidades e as comunidades forem ganhas para esses objetivos. E isso cria a tal resiliência que nós precisamos. E isso era a coisa positiva que nós estávamos à procura. Para terminar mais este episódio. Um abraço a todos, muito obrigado. Até à próxima. E um bom ano. Done.